O fato do homem, pelo narcisismo, nascer ao contrário é a maior fonte de loucura, né? Quer dizer, você nasce ao contrário. Nasce o corpo biológico, vai se formando aquele serzinho no mundo. Lá na frente ele vai ter a linguagem, o eu dele, para se defender da realidade. Para se defender e para atacar a realidade, né? Então, esse fato dele nascer ao contrário, ter a noção de si mesmo, bem depois de ter vivido, isso está na fonte do que chama psicose, né? Só essa frase, né? Dizer que nasceu ao contrário, já parece ser uma frase de doido. Como é que pode a pessoa nascer ao contrário? Nascer de cabeça para baixo? Uma comentadora aqui que acompanha, cheia de contradições, disse: tratar a imagem vai contra a própria imagem. Quer dizer, a imagem se defende do tratamento. A imagem é um eu que lida com a realidade e que, se você for mexer com ela para tratar, ela se defende do tratamento, porque tratar significa uma crítica à imagem, né? Tratar a imagem quer dizer, você só vai chegar ao corpo da pessoa passando pela imagem dela. Você só chega ao corpo sem passar pela imagem quando a pessoa está desesperada. Teve um rapaz aqui, o Biratã, que fez um comentário muito inteligente. A gente vê a pessoa desprovida de narcisismo, né, desprovida de imagem, é quando ela está igual no Covid, assim, no tratamento, tentando salvar a vida de toda maneira. Aí a imagem dela não atrapalha mais em nada. Não tem mais um eu ali dizendo: não quero isso, não quero aquela injeção, eu quero que me trate. Ela está completamente entregue à mão do médico. Existe um paralelo a isso no mundo psicológico, que é quando aconteceu comigo, por exemplo, né? Quando eu apareci no consultório do meu psicanalista, que aqui tem um relato que é interessante. Minha esposa me ameaçando muito, muito poderosa, estava exigindo de mim que fosse procurar um psicanalista. Aí eu fui procurar um aqui de Vitória, muito bom, melhor da cidade aqui, chamado Alberto Murta. Depois eu vim saber que era professor universitário, né? Era a primeira vez que o engenheiro ainda não tinha entrado na psicologia. Me indicaram Alberto Murta, eu fui procurar ele. Aí eu não sabia o que ia conversar, né? Fiquei uns 6 meses indo. Depois eu falei assim: eu vou parar de vir porque eu não sei o que eu tenho que tratar aqui. Mandaram eu vir, né? Então ele encontrou um jeito de causar um rombo no psicológico aqui desse que fala, que aí sim, uns 6 meses depois eu apareci no consultório dele, desse jeito aí, que eu estava dizendo, como quando você vai ao médico. Me deu uma rasteira que eu cheguei lá assim, eu devia estar com uma cara muito feia, né? Porque quando eu cheguei ele falou assim: o que aconteceu? Olhou para mim e perguntou: o que aconteceu? Quase que eu desmoronei de choro, de desespero. O que aconteceu é que
fui a um tratamento terapêutico de casal e a minha esposa resolveu soltar os cachorros todos de uma vez só, com o propósito de me destruir, né? Já que ele não muda, vou dar um jeito dele mudar. Então, o eu cria dificuldade para tratamento do próprio eu, mas ele não cria essa dificuldade quando ele está detonado, seja fisicamente perdendo a vida, seja psicologicamente enlouquecendo, como foi esse caso. Aí eu procurei um psicanalista completamente desnorteado. Ele me sugeriu entrar no curso de psicologia, já que eu tinha tempo. Ele sugeriu isso também depois de perceber o modo como eu sou na vida, né? Empreendedor, vou buscar as razões das coisas. Depois de alguns meses indo lá nele, ele falou assim: você tem tempo livre, não tem? Por que você não entra na psicologia? Vai ser bom você conhecer melhor, estudar, porque a vinda aqui é suficiente, mas aprofunda mais indo no curso de psicologia, né? Comecei em 2004, então em agosto, na psicologia. E de agosto de 2004 a 2023, tem 19 anos, só ano que vem completa 20 anos que eu estou nessa pesquisa da subjetividade. Sempre avançando aos pouquinhos, porque é passo a passo, é trabalho de formiguinha. E hoje surgiu então um preparatório agora para o livro autobiográfico que eu estou fazendo, que vai ser uma revolução, tá? Esse livro traz material de uma pesquisa longitudinal de 40 anos com documentos, né? Tudo muito bem documentado, onde mostra como que a imagem na relação homem-mulher, a mulher domina com mais facilidade o ambiente pelo fato da aparência, né? Do vestido, da estética da mulher. A mulher é objeto de desejo do homem, né? A fêmea é objeto de desejo do macho. E ele se faz de escravo dela para agradar, para atender ao que ela quer, para ter uma companheira ao lado dele quando ele precisa, uma defensora fiel. Tudo isso está envolvido no casamento, né? Você não casa sabendo que a pessoa é seu inimigo. Agora, com o feminismo aparecendo, usando o amor como maneira de explorar o homem, que foi o que passou a acontecer em 2010 no meu casamento, depois de 30 anos, ela resolveu assumir a bandeira de luta feminista, no caso política, né? Até ali, minha esposa vinha se comportando como uma mulher extremamente fiel, confiável, nada fazia sem consultar o marido. Assim que assumiu o feminismo, que diz: pra que marido? A mulher é capaz, o lugar da mulher é onde ela quiser, a mulher faz o que ela quer, não precisa ficar pedindo bênção ao marido, autorização ao marido. Aí foi enlouquecendo cada vez mais. Dizia em público, quando perguntada: seu filho vai bem no Uber? Meu filho vai ótimo no Uber. Desqualificando completamente o marido na frente da amiga, porque ali o marido não podia dizer assim: olha, minha senhora, o que ela diz aqui não é verdade, tá? O rapaz está tomando o maior prejuízo no Uber, eu vou conversar com ela dentro de casa. Por que ela está respondendo assim em público? Se dentro da minha casa ela chega e diz: Adelma, esse mês o Uber deu 5 mil reais de prejuízo, você vai dividir comigo? Eu nunca fiz isso na frente dela, talvez devesse ter feito. Aí eu fui conversar sobre isso com um filho meu, ele disse:
Se você tivesse feito isso antes, pai, ela tinha terminado o casamento antes. Porque ela ia ver que você não ia mais suportar a falsidade que ela fala. Então a própria esposa estava desrespeitando a si mesma e ao marido, mentindo descaradamente na frente dele e criando então uma situação de completa impotência para o marido, né? E já tem outras narrativas em que mostra que foi preciso então armar um esquema para o filho poder ir para Curitiba, toda essa loucura que já foi dito. Agora voltando aqui ao início, esse relatório aqui, que é a posteriori da experiência, é a mesma frase do início deste texto narrado em áudio, que é: o fato da criança vir ao mundo como um animalzinho, que vai aprendendo a falar aos pouquinhos e conquista a noção de realidade depois, o fato de nascer de modo contrário em relação à experiência, cria todo esse embaraço que eu estou falando aqui. Você pode estar morando com alguém que de uma hora para outra vira outra pessoa. Tem uma mulher que era casada com um engenheiro, com 3 filhos, um de 9 meses. De repente abandonou tudo e foi morar com o Eduardo Costa, né? O engenheiro ficou lá com 3 filhos. Não sei que história deu aquilo depois, né? Teria até que acompanhar o caso do engenheiro que ficou para trás com 3 neném e a esposa foi rebolar pro Eduardo Costa. O feminismo tem então feito com que a mulher pense assim: eu quero ser feliz, né? Eu não tenho responsabilidade nenhuma. Se eu tinha compromisso, para quê? A vida é uma só. Eu vou ficar aqui sofrendo, cuidando de bebê, esperando o marido. Eu tenho o Eduardo Costa que vai cuidar de mim. Ele me quer. Ele diz que os 10 mandamentos do amor é fazer tudo o que ela quer. Ele vai fazer tudo o que eu quero. E eu vou ser a esposa dele. Quer dizer, esse estudo aqui do narcisismo, eu não conheço quem tenha feito de modo racional, equilibrado, tão profundamente como está sendo feito dessa vez. É um presente que eu vou deixar para a humanidade, né? Porque com 65 anos, daqui a pouco, eu não vou estar mais aqui não.